chega de moleza, vamos trabalhar. Matéria bibliologia, olha aí na sua tela, bibliologia. Na aula passada, nós passamos na estrutura, nos livros do Novo Testamento. Nós já percorremos os 39 livros do Antigo Testamento e já percorremos os 27. Agora nós vamos aprofundar em cada livro. Nós vamos descobrir quem foi o autor, em que época foi escrito e de que assunto trata o livro, sobre que assunto ele trata. Hoje nós vamos começar a aprofundar um pouquinho em bibliologia. Mas antes, vamos recapitular os livros do Novo Testamento, pelo menos uma vez? Então, olha aí, eu vou pôr na tela. Pensa primeiro na primeira parte, que nós chamamos de biografias. Biografias que narram toda a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os 4 primeiros são livros que tratam, que nós chamamos biografia, e esses livros são os evangelhos. Todo mundo sabe o nome dos 4 evangelhos. Então, pensou aí? Eu vou colocar na tela para você, dá uma olhadinha aí na tela, tá vendo aí? Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Então, essas são as 4 biografias, ou seja, os 4 evangelhos. Essa é a primeira parte. A segunda parte, lembra da segunda parte? É o livro histórico. Enquanto no Antigo Testamento nós temos 12 livros históricos, no Novo Testamento nós temos só um. Olha como ficou fácil. Olha aí na sua tela. Atos dos Apóstolos. E podemos chamar também de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo conduzindo, o Espírito Santo orientando, enviando, ou seja, podemos chamar de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Muito bem. Depois vem a terceira parte, que são as cartas eclesiásticas, as epístolas eclesiásticas, ou seja, as cartas que Paulo redigiu e enviou para as igrejas específicas, igreja de Roma, igreja de Corinto, igreja de Éfeso, Colosso, Tessalônica. Vamos ver a sequência das cartas? Memoriza aí, você lembra da sequência? Eu vou pôr na tela para você, olha aí na tela, muito bem. Então a primeira carta aos Romanos, a primeira carta do bloco de cartas de Paulo vem nessa sequência no Novo Testamento. Romanos, depois tem a primeira e a segunda aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º, 2º Tessalonicenses, agora eu coloquei Hebreus. Por que eu coloquei Hebreus? Se você pegar a sua Bíblia, na sequência no Novo Testamento, Hebreus vem depois das epístolas pastorais na Bíblia, vem depois das pastorais. Acontece que Hebreus é uma carta dirigida aos irmãos hebreus, por isso que, para ficar didático, eu coloquei a carta junto com as epístolas eclesiásticas. Tirando Hebreus, as demais cartas eclesiásticas, todas foram escritas por Paulo. Só Hebreus que é autor desconhecido. Muito bem. Bom, depois destas cartas, nós temos as cartas pastorais, dirigidas a pastores. Então vem a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, a carta que Paulo escreveu para Tito e para Filemão. Aí, na sequência do Novo Testamento, vem Hebreus, mas só que eu coloquei antes, só para colocar na parte de cartas, epístolas eclesiásticas, dirigidas a igrejas. Muito bem. Agora, olha aí na tela de novo, vem aqui. As cartas, as epístolas universais, dirigida a toda a igreja, não é uma igreja específica, por isso que é chamada Epístola Universal. Nós temos Tiago, a primeira e a segunda de Pedro, a primeira, a segunda e a terceira de João. Aí nós temos Judas, né? Tiago e Judas são irmãos de Jesus, irmãos do Senhor. Aí encerra as cartas, as epístolas universais ou cartas universais. E agora entra o quê? A última parte, que é profecia. Enquanto lá no Antigo Testamento nós
temos 17 livros proféticos, no Novo Testamento nós só temos um, Apocalipse, que pode ser traduzido como revelação, tá bom? Então olha aí na tela, Apocalipse. Bem, aí nós concluímos todos os livros do Novo Testamento. Lembra que eu falei para o senhor, para a senhora anotar no papelzinho por bloco? Primeiro bloco, biografia, coloca lá os 4. Segundo, histórico, Atos. Depois as epístolas eclesiásticas. Depois as pastorais, as universais e profético, que é um livro só. Então, se anotar separado, a mente, ela assimila melhor, você aprende melhor. Mas por que eu preciso decorar e dominar isso? Para facilitar o manuseio da Bíblia. Você está na igreja, o pastor fala assim, olha, vamos ler em Atos dos Apóstolos. Você já sabe que é no Novo Testamento. Se você abrir em um dos evangelhos, você já sabe que é na sequência Atos dos Apóstolos. Se você abrir a Bíblia em uma das cartas, você já sabe que você tem que voltar. Não adianta ficar procurando Atos dos Apóstolos no meio das cartas. Não vai encontrar nunca. Também não adianta procurar Atos dos Apóstolos no meio dos evangelhos. Também não encontra, nem no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele vem depois dos evangelhos e antes das cartas. Tá bom? Então, por isso que facilita. Se você colocar do jeito que eu falei, escrever primeira parte, Mateus, Marcos, Lucas, João, cola lá na geladeira, cola no carro, lá no porta-luva, de vez em quando você dá uma olhadinha. Aí você vai assimilando, vai aprendendo. E quando você vai recebendo mais informações, você já sabe, você vai adquirindo habilidade para manusear a Bíblia. A palavra de Deus fala, Paulo recomenda, né, que o homem de Deus, aquele que quer atuar no ensino da palavra, precisa manusear bem a palavra da verdade, a espada da verdade, que é a palavra de Deus, tá bom? Bem, agora nós vamos entrar na aula de hoje propriamente dita. Nós vamos começar de novo, lá no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Tá lembrado? Só que agora nós vamos aprofundar um pouquinho. Nós vamos ver realmente, com um pouquinho mais de profundidade, o conteúdo de cada livro. Tá certo? Vai ser muito bom e você vai crescer mais ainda. Lembrando que tudo que eu vou agora aprofundar está documentado 100% nestes módulos. Então, o que eu vou falar agora está no módulo 1. Então, se você já recebeu o seu módulo em casa, se já chegou aí para você, se você abrir o módulo 1 na matéria Bibliologia, você vai encontrar exatamente o que eu vou mostrar na tela agora. Só que eu vou mostrar na tela o resumo. No livro você tem muito mais conteúdo, tem exercícios para você treinar, para você memorizar melhor, tá bom? Muito bem. Olha aí na sua tela, olha aí, vai aparecer escrito aí, Pentateuco, autor do Pentateuco, Moisés. Que data ele escreveu mais ou menos? 1440. Então anota essas informações aí, por favor, para você aprender. Então o autor do Pentateuco, Moisés. Pentateuco você já dominou, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Penta quer dizer 5, teuco, livros, não é isso? Então, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, nós vamos estudar agora esses 5 livros. Vamos começar por Gênesis. Que bênção, quanta coisa a gente já aprendeu. Nós já demos uma passada em todos os 66 livros da Bíblia. Agora nós vamos estudar um por um. Então nós estamos agora no Pentateuco. Nós já sabemos que o autor, 5 primeiros livros da Bíblia, você já sabe quem foi o autor. Você já decorou. Moisés. Agora, ano, eu disse 1440, mais ou menos, aproximado. Por quê? Lembra que eu ensinei que a cidade de Jericó, os muros da cidade de Jericó caíram no ano 1400? A arqueologia é uma ciência que vai lá desenterrar culturas antigas, cidades antigas, e ela já desenterrou a cidade de Jericó e descobriu aquela cidade da época de Josué, e ela catalogou.
ela documentou, é uma ciência, ela documentou isso aí com o que eles encontraram da cidade de Jericó. E a data que a arqueologia catalogou, documentou, foi 1400 antes de Cristo. Muito bem, então raciocina comigo. Se Jericó foi destruída em 1400 antes de Cristo e ela foi destruída por Josué, Josué que destruiu, que Deus ordenou para Josué, que eles deram voltas em torno da cidade e os muros caíram. Está lembrado disso? É só ler no livro de Josué. Bem, eu sei que Josué foi o sucessor de Moisés, não é isso? Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto conduzindo o povo. Olha só, ele ficou 40 no palácio, 40 no deserto, ali pastoreando, vivendo com o seu sogro, com a sua esposa, Zilpa, com o seu sogro, Jetro. Então eles ficaram ali naquela região. Ele ficou 40 anos. Aí ele fica 40 anos conduzindo o povo de Deus. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, na pregação de Estevão. Muito bem. Ora, então, ele escreveu esses livros nesse período de 40 anos que ele está conduzindo. Ali que nós vemos Deus revelando para ele. Mais ou menos. Então, veja, se Josué é 1400... antes de Cristo, eu tenho que voltar mais um pouquinho para pôr os 40 anos de Moisés. Daí nós chegamos nesse número. Quando ele escreveu mais ou menos entre 1440 e 1400 antes de Cristo, tá bom? Bem, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, que significa início, onde tudo começou. Veja que você já leu o primeiro versículo de Gênesis, no princípio. Olha aí na sua tela, Gênesis é igual origem. Se você quiser, você pode pegar um lápis ou uma canetinha e escrever na sua Bíblia. Gênesis é igual origem. Muito bem. Nós vamos dividir agora, para o nosso aprendizado, para efeito didático, o livro de Gênesis em dispensações. Dispensações em período, que nós vemos o comportamento do homem neste período. O que está acontecendo? Vamos chamar de dispensação. Como que Deus está tratando o homem nestes períodos. Primeiro período, anota aí no seu caderninho, olha aí na sua tela aí. Vou pedir para pôr na tela. Primeiro período, dispensação da inocência. O primeiro período que nós lemos na Bíblia, nós vemos o comportamento como o homem estava, nós chamamos dispensação da inocência. Então veja bem, ele vai do capítulo 1, que tem a criação, e vai até o capítulo 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Ali o homem deixa de ser inocente. Até então, o casal, Adão, Eva, essas duas pessoas eram inocentes. Eram inocentes, né? O casal era inocente, Adão e Eva. Eles ainda não tinham filhos, porque foi rápida a queda, o diabo chegou rápido. A gente entende no texto que a coisa aconteceu bem rápida, mas eles eram inocentes. Então, este primeiro período, até o capítulo 3, a gente fala, olha, é um período, nós chamamos de dispensação da inocência. Período da inocência. O homem era inocente, não sabia ainda o bem e o mal, era inocente. Tá certo? Após a queda, nós passamos para o segundo período, segunda dispensação. Olha aí na sua tela, dispensação da consciência, após o pecado do homem até o dilúvio. Só para efeitos didáticos, aí o homem agora é consciente, ele deixa de ser inocente, agora ele conhece o bem e o mal após a queda. Se você ler até o dilúvio,
você vai estudar esse período que nós chamamos só didaticamente. Tem gente que não concorda, não tem problema, mas é só para efeito de aprendizado. Então, primeiro período até o capítulo 13, a inocência do homem. Rapidinho para ler, em 15 minutos você lê tudo. Do primeiro capítulo e o primeiro versículo até o capítulo 13, você já vê a queda do homem. Então, a partir daí, o homem já não é mais inocente, o casal já não é mais inocente, os filhos não são mais inocentes, porque nascem com o pecado, nascem com o pecado dos pais, o pecado que nós chamamos a doutrina do pecado original, que eu já ensinei aqui. Depois desse período, nós temos mais uma dispensação. Olha aí na sua tela, a dispensação do governo humano, que é dos tempos, a partir de Noé, quando eles descem da arca, eles vão formar governos. Você já vê ali surgirem as cidades, os grupos, e até a gente vê o surgimento da idolatria. Isso vai até o final do capítulo 11. De Noé descendo com a sua família da arca, que eles vão povoar a terra, tem todas ali, tem a genealogia, os descendentes dos filhos de Noé, de Sem, Cão e Jafé. Nós chamamos de dispensação do governo humano, porque nós vemos na Bíblia aí que surgem os governos, as lideranças, você já encontra reinos, encontra o surgimento da idolatria, porque antes do dilúvio nós não encontramos idolatria na Bíblia, nós vamos encontrar idolatria depois do dilúvio. Por quê? Porque nós sabemos e já provamos que os pais de Abraão eram idólatras. Isso está no livro de Josué, eu já li. Muito bem. Aí, agora que é interessante, a última parte, olha aí na sua tela, a dispensação patriarcal, período em que inicia a chamada de Abraão e finaliza com a morte de José no Egito. Viu aí na tela? Muito bem. Aí, essa aí é a dispensação patriarcal. Deus agora para de tratar de toda a humanidade, o registro bíblico para de ser tratado de toda a humanidade e passa especificamente agora tratar de uma única família, que nós chamamos de família patriarcal, família patriarcal. E quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, José e todos seus irmãos, os 12 filhos mais uma filha, Diná, os 12 irmãos mais Diná. Todas estas pessoas serão, esta família, esta árvore genealógica será tratada agora até o último capítulo de Gênesis, que são 50 capítulos. 50 capítulos. Então é um resumo para você entender melhor o livro de Gênesis. Olha, eu quero ler sobre o homem inocente, o homem antes de pecar. Então você começa lá do primeiro versículo, você vê a criação do mundo, vê toda a organização, vê o surgimento do homem, vê a mulher, Eva, sendo tentada, vê ela obedecer, né? Ela cair na cilada da serpente, ser enganada, o homem também, e aí? Acaba este período no capítulo 3 ali que narra a queda do homem. Nós vemos que o homem agora passa a ter consciência. Por isso que nós chamamos de dispensação da consciência. Nós saímos da inocência e entramos na consciência. Depois, quando tem o dilúvio, ali no capítulo 7 em diante, nós já vemos a formação de governos humanos. Você vai ler ali, você vai ver ali alguns reinos. Só ler até o capítulo 10, por exemplo, tem ali a tabela das nações. Olha que interessante. E um detalhe importante desse período é o surgimento da idolatria. A partir do capítulo 12, Deus para de tratar de toda a humanidade e vai agora registrar, narrar, né? O texto começa a narrar a vida de uma família, essa família como a família como personagem principal do nosso texto, até o capítulo 50. Aí encerra o livro de Gênesis. Não é fácil?
Que bênção! Agora, tudo isso que eu falei, muito mais, você vai encontrar no material. Veja que bênção! Nós aprofundamos um pouquinho no livro de Gênesis, Agora, nós vamos ver Gênesis com relação a Cristo, ao Novo Testamento. Que relação tem? Porque o livro de Gênesis, ele é o alicerce, ele é a base. É como se fosse quando o construtor começa a desenvolver o projeto de uma casa, o mais importante é a base, precisa estar na rocha. E o livro de Gênesis, a falsa ciência, aqueles que são contrários à palavra de Deus, tentam de todas as formas tirar a autoridade do livro de Gênesis. Mas o livro de Gênesis é um livro rico em teologia, que começa já a mostrar o Messias, o Messias prometido, nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro texto que a gente já vê uma referência a Jesus, um texto profético, vamos usar esse termo, está em Gênesis no capítulo 3, versículo 15. Eu vou pôr aí na tela para você. Olha só o que diz o texto, né? Deus falando: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto, ele está falando, quando nós vamos aprofundar, ver o que esse texto quer dizer. Está falando de Jesus, porque a semente da mulher é Jesus, que vai destruir a serpente, que é Satanás, né? Tá certo? Então esse texto é uma referência a essa luta, né? a essa guerra entre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a semente da mulher, que vai destruir o mal, que vai destruir Satanás. Embora Satanás tenha conseguido um golpe, né? Você vê a situação do pecado em que nós vivemos, tá certo? Então esse é um primeiro texto importante, logo no começo da Bíblia. Vamos em frente? Agora veja um outro texto importante. Esse texto fala de um sacerdote eterno, de um sacerdote que não tem genealogia. Nós não sabemos a genealogia, os ancestrais desse sacerdote. A Bíblia não fala. Está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Olha aí na sua tela o que o texto diz. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Este sacerdote, ele tipifica nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabia disso? Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia. Nosso Senhor Jesus, ele tem uma genealogia também divina. Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Então ele tipifica também, ele é da linhagem de Melquisedeque, né? Sacerdote do Deus eterno. Então esse texto também fala um pouquinho, se você for lá em Hebreus, comparar com Hebreus, vai falar que Jesus está envolvido nessa linhagem sacerdotal, sacerdote do Deus Altíssimo, tá vendo? Vamos em frente? Olha Gênesis 22 e 2. Olha aí na sua tela, Gênesis 22 e 2. Pedi para pôr aí na tela para você. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e ofereço-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22 e 2. Esse texto é aquele texto que Deus pede para oferecer Isaque, seu único filho. Esse texto e toda aquela história de Isaque, depois Deus providencia um cordeiro, estava tipificando quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Abraão não foi pela fé, Deus ali estava testando a fé de Abraão, e pela fé Abraão foi, mas Deus preparou. Deus não permitiu que ele sacrificasse Isaque. E nós também não somos salvos pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a relação de Gênesis com o Novo Testamento, tá certo? Vamos ver mais um texto? Gênesis 49:10. 49:10. Olha aí na tela.
O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Olha aí de novo aí um outro texto. Ou seja, Judá. Jesus não é da tribo de Judá? Não é da tribo de Judá? Olha que interessante essa profecia. Essa profecia também é atribuída como uma profecia messiânica, que está já em Gênesis, já mostrando uma luz, mostrando nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tem outros textos que a gente poderia examinar do livro de Gênesis, tá? Mas estes são suficientes. Se você pegar o módulo 1 na matéria Bibliologia, você tem mais detalhes. Mas para uma leve introdução, né, para o nosso curso, já está bom o que nós falamos do livro de Gênesis. Agora, precisa ler o livro. Precisa ler o livro. Você pode também, por exemplo, ler o livro de Gênesis, aí você pode assistir um filme. Quem gosta de filme, pode assistir o filme da criação. É muito bom o filme da criação. Você encontra esse filme para alugar, para baixar na internet. Tem o filme do dilúvio, né, da Arca de Noé. Não esse filme que fizeram um dos últimos aí, que não tem nada a ver com o relato bíblico. Mas é até bom. Mesmo assim, se você quiser assistir, é interessante, porque você primeiro lê o relato na Bíblia, ali a partir do capítulo 7, lê o relato do dilúvio, aí você assiste o filme. Aí você vai comparando. Até é legal, de repente, entre a família, né, reunidos em casa, assistindo um filme e vai vendo na Bíblia, tá? Ou tem o filme de Abraão também, tem o filme de José. Olha aí que legal, são filmes interessantes. Mas eu sempre recomendo, antes de assistir o filme, leia primeiro como está registrado na Bíblia. Aí o filme vai te ajudar em muitos aspectos. Por exemplo, para você ver o tipo de vestimenta que eles usavam na época, a casa, do que eles se alimentavam, o que eles bebiam, qual era a linguagem, tudo isso, o meio de produção, a geografia, tudo isso você vai aprender no filme. Agora, só tem que dar uma lida na Bíblia para poder comparar, para ver, olha, fizeram o filme certinho, olha, essa parte não tem não, isso aí é uma invenção, tá certo? Porque sempre existe alguma coisa para um complemento, mas o que não pode é sair e implantar heresias, como aconteceu nesse último filme de Noé. Muito bem, então tá aí dada a dica para você, final de semana, você que está aí com a família, você pode fazer isso. Está gostando da aula? Está aprendendo a palavra de Deus? Então, dá um like aí, compartilhe com o pessoal na rede, no Facebook, acesse o nosso site, é importante acessar o nosso site. Vou pedir para pôr na tela, é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá você encontra essa Bíblia, a Bíblia Apologética de Estudo, você encontra também os nossos módulos, os módulos para você, porque você está fazendo o curso, está pegando as aulas aí na internet, mas e o seu diploma? Como você vai receber o seu diploma? Como você vai provar que você estudou? Então precisa ligar para a gente, precisa acessar o nosso site, peça o material, lá tem tudo detalhado, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Entre em contato conosco, que eu não tenho dúvida disso, que o seu ministério será abençoado, a sua família será abençoada, os seus amigos serão abençoados, porque o nosso Senhor Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio, tá bom? Então, acesse o nosso site e você vai encontrar tudo lá para ser abençoado. É o www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.